Uma boa noite, meu nome é Armando. Também quero, né? Nós estamos aqui, obviamente, exaltando o nome de Jesus. É dele que nós estamos falando, né? Perdidos estamos sem ele. Nós aprendemos durante esses dias no nosso encontro para pastores e líderes sobre a videira verdadeira, o pai que é o agricultor, nós simples ramos. E aprendemos naquele texto a verdade eterna que diz: sem ele nós não podemos fazer absolutamente nada. Todos os apóstolos, todos os homens e mulheres de Deus, até a mulher talvez mais honrada no Novo Testamento, Maria, mãe de Jesus, Deus que se fez homem, ela mesma reconheceu, não só em Caná da Galileia, dizendo aos seus servos ali: fazei tudo o que ele mandar, porque ele é soberano, Senhor, Salvador. Mas ela também glorificou o nome do Senhor no Magnificat de Lucas capítulo 2, quando ela disse como nós poderíamos dizer e poderíamos cantar a mesma coisa, dizendo: minha alma engrandece quem? Ao Senhor. E meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ela reconhecia, Pedro, Paulo, João, todos reconheceram que Jesus é o único e verdadeiro caminho que nos leva de volta para Deus. Ele é o único capaz de nos salvar. Foi ele e mais ninguém que morreu na cruz do Calvário. Quando nós estivemos lá em Moçambique, na capital, o que cortou o coração de verdade é saber que aqueles jovens, como Daniel disse, estavam ali adorando e talvez até lendo o Alcorão. Eu não sei se vocês sabem, eu já tive a oportunidade de ler alguns capítulos, alguns textos do Alcorão, e o Alcorão fala de Jesus, mas não o reconhece como Senhor, absoluto Salvador, porque obviamente coloca alguém, um ser humano normal, comum como nós, como sendo o grande Senhor da história, assim como todas as demais religiões, que às vezes encobrem a pessoa do Senhor Jesus Cristo, aqueles que na verdade precisam tanto daquele que é o único e suficiente Salvador. Sem mim nada podeis fazer. É por isso que a gente canta assim, né? Então hoje é um dia muito especial para a vida desta igreja. Nós vamos realizar batismos. E a igreja de Jesus, desde a época de Atos, lá no livro de Atos, depois da história dos evangelhos, obviamente, que conta a história da pessoa de Cristo, como ele veio, o que ele fez, como ele andou entre nós. E muitos conhecem os evangelhos, mas muitos param ali em algumas histórias e poucos sabem sobre o resto, né? Poucos leem o livro de Atos, poucos leem Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses. E Jesus disse lá em Mateus capítulo 22, verso 29, que a gente erra porque não conhece a Escritura, nem o poder de Deus. Infelizmente, esse país que é tão religioso, conhece tanto sobre a igreja e tão pouco sobre Jesus. Conhece tanto sobre a palavra dos líderes, pastores, apóstolos, sacerdotes, mas conhece tão pouco sobre a palavra de Deus. Bíblia, revelação de Deus para o ser humano. 500 anos de história, 500 anos em que o homem e a mulher simples do campo, por exemplo, não tiveram a oportunidade de conhecer a Cristo. E parece que quanto mais o tempo passa, mais nós religiosos fazemos questão de esconder Jesus e ensinar as pessoas sobre ritos e mais ritos e mais ritos. Quem lê o jornal O Povo hoje foi de chorar ver aquela reportagem que fala agora de um novo ensino para que os homens rezem mais ou orem mais, mas infelizmente os homens deveriam, na verdade, era conhecer mais sobre Jesus, sobre a palavra de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque o verdadeiro cristão, seguidor de Cristo, é aquele que deve fazer ou pautar a sua vida, sua crença, suas doutrinas, no que diz a Escritura. É um manual, a nossa Bíblia é um manual. Não é o que os meus pais me disseram, meus avós me disseram, não é o que o pastor diz ou deixa de dizer,
É o que a Bíblia diz. Então, o que a igreja pratica e por que ela pratica o que pratica, se não tem fundamento bíblico? E eu me lembro nos primeiros dias da minha conversão, com 18 anos de idade, a primeira coisa que eu fiz foi questionar os crentes, os protestantes, né? Para saber de onde vocês estão tirando essas ideias. E, uma a uma, eu fui olhando na palavra de Deus e aprendendo na Bíblia onde estava não só o exemplo de Jesus, mas o ensino de Jesus e a prática da igreja de Jesus. E essa comunidade não pode agir diferente, não pode ser diferente. Por exemplo, nós temos duas que nós chamamos de ordenanças, não sacramentos, porque são práticas da igreja que não oferem, não dão ao indivíduo nenhum poder mágico. Não tem nada de mágico no que nós fazemos e nada que possa oferecer graça que nós já não tenhamos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. É dele, por meio dele, para ele que nós fazemos todas as coisas. Tudo provém dele. Jesus é o centro de tudo que nós fazemos aqui nesta igreja. Aliás, ele é o centro das Escrituras. Desde o Velho Testamento, Novo Testamento, o Apocalipse, nós temos do começo ao fim a pessoa do Senhor Jesus Cristo como centro da nossa fé, como base da nossa fé. Não é religiosidade, é Cristo vivo em nós, é Cristo na palavra de Deus. Então, o que é que nós praticamos aqui como ordenança, continuamente? A ceia do Senhor, que nós não vamos celebrar hoje à noite aqui, mas também o batismo. Ah, interessante, o batismo. Eu não sei sobre você, mas eu fui batizado quando eu era menino, pequeno. E depois que eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a questionar por que é que me batizaram quando eu era pequeno. E eu, abrindo a minha escritura, a minha Bíblia, e pode ser uma Bíblia evangélica, não evangélica, católica, qualquer Bíblia que tenha Mateus, Marcos, Lucas e João, e o restante do Novo Testamento, você vai observar o que é o batismo e para que o batismo? Por que pessoas se batizam, afinal de contas? Então, a gente aprende na Escritura que tudo aquilo que a igreja deve fazer enquanto ritual ou ordenança tem que ter pelo menos 3 bases ou 3 fundamentos. Preste atenção. A primeira coisa é, Jesus tem que ter praticado, ou seja, foi uma prática de Jesus. Para ser igreja cristã tem que ser uma prática de Jesus. Jesus tem que ter praticado. A segunda coisa é, Jesus tem que ter ordenado, mandado. E a terceira coisa é que lendo o livro de Atos, onde a igreja nasce, cresce, se expande por todo o Império Romano, a igreja também terá que ter praticado as mesmas coisas. Ou então, corre o risco de ser uma invenção humana, que nós estamos inventando algo para ser uma prática religiosa que não tem fundamento. Pense nas suas práticas religiosas e pergunte, por que eu faço isso? De onde veio isso? Será que é da Bíblia? Ou é de alguém que me ensinou, de alguém que me disse que isso era bom, ou coisa parecida? Então, Jesus praticou o batismo, Jesus ensinou o batismo, e a igreja de Jesus cumpriu a ordem, o mandamento de Jesus, e praticou também. Então, onde é que nós temos esses textos, né? Primeiro, em Mateus, no capítulo 3. A palavra de Deus diz que Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João Batista, aquele indivíduo esquisito que veio lá do deserto com roupa de peles, comendo gafanhoto, mel silvestre. Era um indivíduo do deserto, muito pouco parecido com os líderes de hoje, né? Eu estou com essa roupa aqui diferente. João Batista usava uma roupa mais estranha do que essa. Não tinha nada de paramentos. Aliás, os líderes religiosos daquela época gostavam de andar com aqueles roupões, com aqueles, né, chapéus bem suntuosos, e andavam com uns pergaminhos debaixo do braço, para cima e para baixo, não se misturavam com as pessoas, não podiam andar no meio do povo. E João Batista não, ele andava para cima e para baixo.
usando uma roupa estranha, que era característica do deserto, mas ele tinha uma mensagem poderosa, anunciada desde Isaías capítulo 40, ó voz do que clama no deserto, prepara o caminho do Senhor, aplana as veredas, proclama que é chegado o reino de Deus. E João Batista saiu pregando o evangelho do arrependimento, as boas novas do arrependimento, dizendo, virá um depois de mim, esse eu não sou digno nem de atar as suas sandálias. Eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. É um outro tipo, lá vinha. As pessoas achavam que João era o Messias, mas João apontava para Jesus. E de repente, Jesus vem da Galileia, desce até o Jordão, e lá ele se apresenta para ser batizado por João Batista. Olha, uma pessoa do gabarito de Jesus era para se apresentar ao sumo sacerdote. Quem sabe é um daqueles pastores bem sofisticados com o nome de apóstolo. Quem sabe um daqueles sacerdotes que também paramentados, né? Vivem numa espécie de uma redoma todo o tempo. Mas Jesus não foi lá não. Jesus foi se identificar com João Batista, aquele pregador da justiça que pregava no meio da rua e que falava de arrependimento, de vida íntegra, que falava de justiça, de verdade. Jesus se identificou não apenas com João Batista, mas se identificou também com aqueles que eram rejeitados pela sociedade. Se identificou com a prostituta, se identificou com aquele cobrador de impostos. Jesus estava nas festas, no meio das pessoas, para proclamar a transformação do reino de Deus. Em Mateus, no capítulo 3, diz que ele vem da Galileia para o Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo, eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim. E Jesus disse, deixa assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Olha o episódio, ponto número 1, qual era a idade de Jesus quando ele foi batizado? Pelo menos 30 anos de idade. Não há indícios de que Jesus tenha sido batizado enquanto bebezinho, porque essa foi uma invenção de Constantino, quando ele, supostamente convertido ao Evangelho, decretou que todo mundo fosse cristão no seu império. E a partir daí começaram a batizar crianças, bebês, a fim de que garantissem que eles seriam então cristãos e de bem com o Império Romano naquela época. E aí inventaram a história de que a criança tinha que ser batizada, porque senão seu pecado mortal ia morrer pagão ou coisa parecida. Essa história vem de Constantino, não vem da Bíblia. Não existe um exemplo de criança sendo batizada no Novo Testamento. Jesus foi batizado com 30 anos de idade. Outra coisa, a Escritura nos diz que Jesus em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus não tinha pecado para ser lavado. Ele se apresentou a João porque cumpria. Aliás, para ele teria que cumprir toda a justiça, tudo o que estava escrito sobre ele. Ele teria que se identificar com a mensagem de João Batista. Ele era o enviado de Deus, de quem João Batista falara. Ele era o Senhor que viria, aquele de quem João falara todo o tempo. Jesus tinha que se identificar com aquele grupo de João Batista para dizer, eu pertenço a esse grupo, estou cumprindo toda a justiça, e por isso Jesus se submeteu ao batismo. E olha outra coisa interessante no texto, assim que Jesus concordou, ele foi batizado, entrou na água, e o texto diz, saiu da água, e naquele momento o céu se abriu, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse, esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Outro fator interessante, meu amado. Jesus não apenas foi batizado com 30 anos de idade, mas Jesus também foi batizado não tendo pecado, portanto o batismo não é para lavar pecado, nem a água do Jordão, nem essa água aqui tem poder para limpar pecado. O que limpa pecado é o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário por nós. Foi a sua vida dada por nós, amém? E se você não acredita no que está escrito, é só assistir o filme do Mel Gibson. E depois você volta para ler a Escritura. E veja como Jesus morreu na cruz, sem merecimento, por mim, por você, para nos dar perdão, vida eterna e livramento da morte eterna.
Então Jesus, batizado com 30 anos de idade, não tinha pecado. Mas olha o que aconteceu, ele entra na água e ele sai da água. Ora, não me consta que João Batista, que batizava muitas pessoas, estava aspergindo água naquele povo, não. Eles entravam na água e saíram da água. Por quê? A palavra batismo vem do grego baptizo, que quer dizer mergulhar. As mulheres daquela época pegavam um tecido, por exemplo, branco, num balde vermelho para tingir aquele tecido. Elas diziam, eu vou batizar esse tecido em vermelho. Ou seja, numa tinta vermelha. Batismo quer dizer mergulhar. Então, naquela época, ali estava o Rio Jordão e as pessoas eram batizadas. Romanos capítulo 6, Paulo diz que tem um significado todo especial no batismo. Simboliza morte, prende o fôlego. Desce para a água, sepultamento. Não abre a boca, senão você vai engolir água. E quando sai da água, ressurreição para uma nova vida. Morte com Cristo, sepultado com Cristo, ressurreto para uma nova vida. O que aconteceu na vida desses que vão se batizar, no dia em que eles entregaram a vida a Jesus, será simbolizado aqui através do batismo, para que publicamente a igreja de Jesus saiba que eles estão professando Cristo como Senhor e Salvador e fazendo parte da igreja de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Sabe por quê, queridos? Porque a nossa fé é lógica, é racional, é inteligente, ela precisa ser. Nós precisamos seguir o que a história nos ensinou e principalmente a pessoa de Jesus e não o dogma do pastor ou da igreja batista ou de quem quer que seja. Jesus, no final do seu ministério, lá em Mateus no capítulo 28, a partir do verso 18, Jesus aproxima-se dos seus discípulos e diz, foi-me dada toda a autoridade, aonde? Nos céus e na terra. E ele diz assim, portanto, vão, ide, façam o quê? Discípulos de todas as nações, inclusive Moçambique. E façam o quê? Batizando esses discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando esses discípulos a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Anote aí, Mateus capítulo 28, vá checar na sua Bíblia em casa. Se você não tem a Bíblia aí, checa, porque está escrito na Bíblia evangélica, na Bíblia católica, qualquer Bíblia que tenha os 4 evangelhos, você vai encontrar lá. Jesus dá a ordem, saiam mundo afora, façam discípulos, não da igreja, discípulos de Jesus. Batizem os discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensina os discípulos a guardar todas as coisas. Lá em Atos, no capítulo 8, nós temos a sequência. Quando Filipe, o anjo do Senhor diz a Filipe, vá para o sul, para a estrada deserta, que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou o eunuco, um etíope da Etiópia, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera de Jerusalém para adorar o Senhor, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o profeta Isaías. O Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Vá do lado dele. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías, lhe perguntou, o senhor entende o que está lendo? É o que Paulo diz em Romanos, né? A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. A fé vem à medida que você examina a palavra de Deus. Sem isso, é fé que não funciona. Pode ser fé na coisa errada. Pode ser a fé no ídolo que não salva. E nós estamos sendo levados nesse país a acreditar em tudo que aparece, tudo que é homem, tudo que é objeto que toma o lugar de Jesus, do nosso maravilhoso Deus capaz de dar ao homem paz, vida eterna e salvação. Você entende o que você está lendo? Foi a pergunta. Ele disse, como posso entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se ao lado. O eunuco estava lendo a passagem da Escritura.
aquele cordeiro que foi levado para o matadouro, cordeiro mudo diante do seu tosqueador, em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pôde falar dos seus descendentes, pois a sua vida foi tirada da terra? O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando, de si ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhes as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olha, aqui há água, que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crer de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Amém? Quantos vão ser batizados hoje à noite? Levanta a mão, estão ali, ó. Abaixa a mão aí. Quantos de vocês creem de verdade que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador, Filho de Deus, capaz de nos salvar? Levanta a mão. Levantaram as duas, né? Glória a Deus. O que é que impede um indivíduo de ser batizado? Se ele não crê em Jesus. Mas se ele crê em Jesus, não há impedimento. Como é que eu posso fazer isso com uma criança que não crê? É quando o pai assume a responsabilidade pelo filho. Isso não existe na Bíblia. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. A alma que pecar, essa morrerá, diz a palavra de Deus. Você é responsável. Assuma publicamente e abertamente a sua identidade com Jesus como seu único Senhor e Salvador. E submeta-se ao batismo para publicamente demonstrar a sua fé em Cristo e fazer parte de uma igreja local. Amém? Então é o que nós vamos fazer hoje à noite. É lícito se cres. Eunuco, um homem já idoso, já velho, já maduro, podia fazer a sua escolha e entregar a sua vida a Jesus e ser batizado aberto publicamente. Eu quero convidar o Ricardo. Cadê o Ricardo? Está aí ou já entrou? Corre aqui, Ricardo. Enquanto nós nos preparamos aí para o batismo, eu quero convidar aqui um velho amigo, irmão, cientista, biólogo, o homem das ciências, que vai falar sobre fé, né, de uma forma bem simples, e como Deus agiu e vai agir hoje à noite na vida dele e agindo também na sua família. Boa noite, meus irmãos e amigos visitantes. O pastor Armando já falou, meu nome é Ricardo, para quem não me conhece. Eu também tenho direito, né, pastor? Mas meu papel aqui hoje é falar de duas coisas que são muito importantes para mim neste dia. Eu queria primeiro saber, nesse grupo grande de pessoas aqui, quantos crentes no Senhor Jesus têm queridos na sua família, parentes, que ainda não são convertidos ao Senhor? Eu acho que todo mundo, não é verdade? Eu me converti e aceitei Jesus nesta igreja Batista Central, numa época que ela tinha 40 membros. Dá para vocês verem o trabalho que Deus fez aqui, antes do pastor Armando chegar, por sinal. E desde aquela época, isso faz 25 anos, desde aquela época eu venho orando, até hoje, pela conversão dos meus queridos, da minha família. Porque a Bíblia diz que crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. E eu disse, eu vou acreditar nisso até as últimas consequências. E comecei a orar, e não parei ainda, porque ainda falta gente. E a razão de eu estar aqui hoje é para agradecer a Deus pelo que Ele tem feito, misericordiosamente, porque eu não mereço. E segundo, para dar uma palavra de esperança para todos vocês que levantaram a mão aqui. Porque eu orei 25 anos e continuarei orando, como eu já disse. E hoje eu tenho o privilégio, a honra de batizar a minha mãe, batizar a minha irmã, a minha sobrinha, filha dessa minha irmã, e o meu filho Daniel, de 11 anos. Então,
não desistam. Orem o tempo que for necessário, 20, 30, 50 anos, o que for preciso. E Deus vai honrar a sua fé e a sua fidelidade. Amém. Queridos, vamos orar nesse instante. Baixa a sua cabeça aí, feche os seus olhos, se você puder. Quietos na presença de Deus, a gente vai orar ao Senhor. Somos filhos, como filhos nós podemos falar com o Pai. Não precisamos ser repetitivos, podemos ser diretos. Podemos falar com o nosso Pai como falamos com o nosso Pai terreno, com toda a intimidade, com a nossa mãe terrena, com toda a intimidade, né? Mas podemos falar com o Pai eterno com toda a intimidade, porque nós agora podemos fazer isso em nome de Jesus, tá? Então vamos orar ao Senhor nesse instante. Pai querido, Deus, Criador dos céus e da terra, nós te louvamos por essa noite de celebração, por tudo que já vimos e ouvimos aqui, Senhor. Pelo teu poder manifestado através dos cânticos, das vidas transformadas. E hoje à noite, particularmente, Senhor, através dessa cerimônia do batismo, dessa ordenança bíblica, que é feita hoje como foi feita nos dias de Jesus e tem sido feita mundo afora, Senhor, por todos aqueles que um dia aceitaram Cristo como Senhor e Salvador. Queremos te pedir nessa noite que a tua bênção seja sobre estas vidas, que eles, ao serem incorporados à tua igreja, sejam recebidos como irmãos, irmãs, amados em Cristo Jesus. Que a tua paz prevaleça na vida deles. Que sejam eles, Senhor, os evangelistas, os missionários, Senhor, a saírem nesta cidade por condomínios, empresas, escolas, Senhor, pelas ruas, para testemunharem que há um Deus poderoso e há Jesus, o seu Filho, capaz de nos tirar das trevas, nos dar paz e nos libertar da escravidão, do pecado, do vício. Quero te louvar pela vida, Senhor, de cada um, pedir a tua bênção para este momento. Que hoje à noite, neste lugar, se porventura houver alguém, Senhor, que ainda publicamente, abertamente, não se identificou com Jesus, não se arrependeu de uma vida distante de Jesus, e que hoje à noite, Senhor, queira tomar essa decisão por Cristo, age agora, Senhor. Faz com que a tua palavra penetre nesses corações, para que eles compreendam que só há um caminho para a eternidade, Jesus. Só há um caminho para vencer a morte, Jesus. Só há um meio de se obter paz e perdão dos pecados, Jesus. Só há um meio de se obter vida abundante, Jesus. Jesus, Jesus. Nós te agradecemos por esta noite maravilhosa na tua presença, pois nós oramos nesta hora em nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia. Agora eu vou fazer o pedido que eu faço sempre, amados. Isso, tá ótimo. Eu vou pedir que ninguém fique de pé nessa região da piscina para que as pessoas possam ver, embora saia aqui no telão, tá certo? Você vai bater foto, dá um jeitinho, fica sentadinho, como muitos estão aí, tá excelente. A cada 2 meses, mais ou menos, nós realizamos batismos. Temos aí, hoje à noite, talvez 70 e poucas pessoas, 74, 75 pessoas sendo batizadas. E é uma prática dessa igreja que as pessoas que levam outras a Cristo, batizem. Vamos entrando aí o maior número possível, não deixe espaço na piscina não, por favor. Gente, tem gente de costas para a congregação aí, precisa sair da frente, por favor. Isso, pode sentar, ajoelhar, rastejar aí, o que você quiser. Pronto, Simão. Amados irmãos, tendo vocês declarado diante de Deus, diante da congregação, daqueles que os aconselharam e acompanharam nos dias
de ensino, de aprendizado sobre Jesus. Tendo vocês declarado Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, nesta noite, com a autoridade que o Senhor Jesus nos concedeu através desta igreja, nós os batizamos agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Um grupo sai por um lado e o outro já entrando, por favor. Graças, Senhor, teu eterno favor, preso eu estou. São jovens. Aliás, eu soube que hoje nós estamos batizando o primeiro grupo, foi um grupo do Geração Futura, é isso? Da cor que? Branca? Isso! Pessoal do Geração aí, ó, tem gente. Geração é um ministério que a gente tem com as crianças. São quase 400 ou 500 crianças aqui todos os domingos, num programa de ensino bíblico relevante, na linguagem delas. Elas compreendem Jesus, mas são crianças que conscientemente entregaram a vida a Cristo. Geralmente 10, 11 anos, 12 anos, com a aquiescência dos seus pais. Elas são levadas às águas do batismo também. Essas duplas são os discípulos que vão batizando os outros discípulos de Jesus. Mesmo eu não merecendo, meu amor me aceitou em paz. Tu és para mim mais do que paixão. És o dono da minha vida, Senhor do meu viver. Gente, olha aqui, ó, já tem gente aí, dá uma olhada nas suas costas. Se tiver cadeira, você precisa sentar e abaixar. Vamos lá? Teu eterno favor, preso eu estou por teus laços. Amém. Amados irmãos, tendo vocês declarado que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador de suas vidas, nesta noite, com a autoridade que Ele nos concedeu através desta igreja, nós os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Tu és para mim mais do que paixão, és o dono da minha vida, Senhor do meu viver, meu Deus. É graça, Senhor, teu eterno favor. Teus braços de amor, é graça, Senhor, teu eterno favor, preso eu estou por teus braços de amor. Só para o conhecimento de vocês, essa igreja tem vários ministérios com adictos ou dependentes químicos. Nós temos o Lar da Paz, são acho que agora 34 internos. Aliás, eles estão aqui no nosso meio, trabalham aqui no meio da gente. E eu já vi aqui que alguns foram batizados. Estou vendo ali alguns dos surfistas de Cristo também, estão lá na beira-mar.
Toda segunda-feira, não é isso? Segunda-feira no Anfiteatro da Volta, eles estão lá pregando a palavra de Deus. Aqueles com os cabelinhos bonitos, né? Pena que não dá para fazer no meu igual. Mas eles estão ali sendo batizados também, surfando nas ondas do Senhor agora, né? Grupos pequenos batizam também, porque evangelizam, falam do amor de Cristo. Geração Futuro e tantos outros ministérios aqui. Então é muito gostoso, muito maravilhoso a gente ver o que Deus faz no meio da congregação. Amém. Pronto? Amados, tendo vocês declarado Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, o único Senhor e Salvador de suas vidas, com a autoridade que Ele nos concedeu através desta igreja, nesta noite nós os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Enquanto um grupo sai por um lado, o outro já vai entrando. Vamos adiantar? Isso. Arrebataste o meu coração por inteiro. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos teus braços, Senhor, eu te peço. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos teus braços, Senhor, eu te peço. Vem andar comigo. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém. Pronto? Irmãos e irmãs, tendo vocês declarado Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, hoje à noite, diante de Deus, diante dessa congregação, com a autoridade que Ele nos conferiu através desta comunidade, desta igreja local, nós os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Quero transbordar do teu amor. Te busco no céu, Amém. sobre o meu Alcimor? coração. Senhor, eu nunca Tem mais um? serei o mesmo. Me encha de ti. Amém. Louvado seja Deus. Tua presença. Quero transbordar do teu amor. Te busco no céu, sobre o meu coração. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos teus braços, Senhor, te peço. Vem andar comigo. Tem mais um? Cadê? Claro. Ora. Isso. O papai batizou tanta gente que já estava faltando filho, né? Olha lá. É, Daniel. Amém. Glória a Deus. Queridos, nesta noite especial, tendo vocês já declarado Jesus Cristo como único Senhor e Salvador de suas vidas, com a autoridade que o Senhor nos confiou através desta igreja, nós os batizamos em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Amém. Oh, glória a Deus. Tem mais. Da mesma forma, queridas, tendo vocês declarado Jesus Cristo como único Senhor e Salvador de suas vidas, com a autoridade que Ele nos conferiu através desta igreja, nós os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Olha, ouçam esse texto da palavra de Deus. Eu peço que você que está aí pertinho de amigos, parentes, familiares que vieram hoje à noite, é bom que você os ajude a compreender e a ouvir aquilo que nós vamos ler da palavra de Deus. A Bíblia diz o seguinte: a palavra está perto de você, está em sua boca, em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Amém? Se com a sua boca você confessar Jesus como Senhor, se lá no teu coração você crer que Ele ressuscitou dentre os mortos, a Bíblia diz, você será salvo. Não pelas obras, não porque você faz, ou por aquilo que você faz ou deixa de fazer, mas porque Jesus Cristo já fez tudo por você. Agora basta crer. Parece difícil, você quer pagar, fazer alguma coisa, mas Cristo já fez. Aquele ladrão na cruz não teve tempo para descer e fazer qualquer tipo de obra. Ele não teve tempo de ajudar os meninos de rua, os velhinhos. Ele não teve tempo para, quem sabe, dar esmolas, para rezar, orar. Ele não teve tempo. Mas quando ele olhou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, Jesus simplesmente devolveu o seu pedido, dizendo: em verdade vos digo, hoje estarás comigo no paraíso. É hoje. Ele morreu assim como o Senhor morreu, mas ele foi para a presença de Deus e certamente ressuscitará como Jesus ressuscitou, porque Cristo venceu a morte e garantiu àquele homem, como garantiu a cada um de nós e garante a você, ressurreição, vida eterna, salvação, perdão de pecados. Basta crer em Jesus como Senhor e Salvador. Basta o arrependimento do próprio não saber de Cristo, não conhecer a palavra, para que Jesus possa lhe conceder vida eterna e vida abundante hoje à noite. Eu quero, antes de terminarmos aqui com um tempo gostoso de celebração, perguntar se tem alguém aqui hoje à noite que gostaria de aberto e publicamente dizer: eu quero receber Jesus como meu Senhor e Salvador hoje à noite. Chegou a minha hora, o meu dia. Eu quero entregar a minha vida a Cristo. Quero recebê-lo como Senhor e Salvador. Levanta a sua mão se tem alguém aqui hoje à noite. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Celebre comigo, igreja. Celebre conosco. Aleluia. Isso, com as duas mãos. Deus te abençoe. Aleluia. Olha, queridos, muitos perguntam assim: por que eu tenho que fazer isso publicamente? Você tem que se lembrar que Jesus não se envergonhou de você, nem de mim, nem de nós, nem dos nossos pecados. Ele aberto e publicamente se entregou na cruz, por mim e por você. Nós nos identificamos com tanta coisa, não é? Com a galera, com o time, com a torcida, com o ídolo. Por que não com Jesus? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pois diga hoje à noite: eu sou de Jesus, eu quero Jesus na minha vida. Dê um abraço nela aí, né?
Glória a Deus. Tem mais alguém para dizer hoje à noite: eu quero entregar minha vida a Cristo hoje? Amém, amém. Amém, amém. Amém, amém. Amém. Mais alguém? Não saia desse lugar sem tomar essa decisão. Sua decisão não é para mim, não é a decisão pela igreja. Você pode sair daqui e nunca mais retornar a essa igreja, mas eu espero que você nunca mais saia da presença de Jesus, porque Ele nunca vai te abandonar, e Ele vai te conduzir a uma igreja que pregue a palavra de Deus, que ame Jesus, e vai te conduzir no caminho da salvação, amém? No aperfeiçoamento dessa salvação. Mais alguém hoje à noite para dizer: chegou meu dia, chegou a minha vez, eu não vou vacilar não. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pode vir. Eu não podia deixar de pedir ao pastor para dizer algumas palavras. Eu aceitei a Jesus Cristo em 1950, quando eu tinha 5 anos de idade. Meu pai e minha mãe me levou para a igreja, e lá nós aceitamos. Eu passei até aos 20 anos na igreja, e a partir dali eu me desviei, cometi tudo aquilo que vocês sabem que a gente comete lá no mundo, lá fora. E meu filho, a partir de janeiro, me convidou para vir para essa igreja. E desde janeiro que eu levo puxão de orelha, choro e tal. Minha mulher, que é descrente, aceitou, e eu até me assustei quando ela aceitou. E hoje eu não podia deixar de passar essa oportunidade e pedir essa reconciliação com a igreja. Estou tremendo, gente. Os amigos de faculdade aqui, né? Vocês que fizeram uma decisão por Cristo, saiam daí do seu lugar, venham aqui à frente. Vamos terminar com uma grande celebração, louvando a Deus por esse domingo tão precioso. A cada domingo é assim, o Senhor nos surpreende, amém? Ele é digno da nossa celebração. Então, não precisa mexer nas cadeiras, nessas cadeiras, né, de plástico aí, né? Mexa as cadeiras levantando e louvando ao Senhor, dá certo? Vamos celebrar, Ele é digno, Ele é digno. Glória a Deus. Bora. Reina em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem à frente. Você que entregou a vida a Jesus, venha. Vem à frente, nós temos pessoas que gostariam de conversar com você hoje à noite. Pessoal do Conexão, venha. De tudo que sou, vem reinar em mim, Senhor. Tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo meu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui.
vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou, vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os olhos